Fala galera, beleza? Rafael Machado aqui na área, seu professor de Química. Galera, vou falar hoje com vocês um pouquinho sobre ligações químicas, tá? Ligações químicas são forças que vão unir átomos ou moléculas, tá? A aula de hoje vai ser focada em forças que unem moléculas, tá? Então é não tentar confundir o que é átomo, o que é molécula, mas quando as moléculas estão próximas uma das outras, então eu vou chamar aqui próximas de líquido e sólidos, elas vão interagir entre si, tá? Essa interação, ela é representada por uma linha pontilhada, tá? Em muitos artigos, muitos livros, linhas pontilhadas. Então, se tem uma molécula A próxima da molécula B, existe uma interação entre elas. Poderia ser A com A, poderia ser com B, mas existem interações, tá? Então, se fosse A com A, ia ser uma interação, se fosse B com B, poderia ser outra interação, mas é isso, são uma linha pontilhada que a gente representa. Basicamente, entre moléculas, a gente tem três tipos de interações. A primeira interação, chamada de polo induzido. A de polo induzido, ela é uma interação mais fraca, tá? Ela é mais fraca que tem. Com o aumento do tamanho da molécula, ela fica mais intensa. E ela vai ocorrer principalmente em moléculas apolares. Tranquilo? Então você precisa saber o que é uma molécula apolar, o que é uma molécula polar, para entender esse capítulo aqui. Então, por exemplo, o CH4. O CH4 é o gás metano, que você deve ter visto nas suas aulas, de repente, de química orgânica, enfim. Você deve ter visto essa molécula em alguma coisa. Quando eu tenho duas moléculas de metano próximas, elas vão interagir. Essa interação é chamada de ligação intermolecular e é uma interação do tipo de polo induzido. Existe uma outra interação chamada de polo permanente ou de polo, que ela é moderada e ocorre em moléculas polares. Então, por exemplo, o HCl tem um polo negativo e um polo positivo por causa da diferença de eletronegatividade entre esses átomos. Polo positivo, polo negativo. Polo positivo, polo negativo. Perdão. Então, o aparecimento de um polo negativo em uma molécula e o polo positivo na outra fazem ela poder interagir. Então, devido ao fato do HCl ser polar, a interação aqui é mais forte do que aqui. E ela se chama de polo. E a queridinha dos vestibulares, que é a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é a mais forte de todas. Acontece também em moléculas polares, assim como a de polo permanente. Porém, é obrigatório que eu tenha hidrogênio ligado diretamente ao flúor, ao oxigênio ou nitrogênio na molécula, entende? Tá? Então, por exemplo, a gente chama isso aqui de H-FON, para não lembrar. Então, por exemplo, isso aqui é a molécula de água. Na molécula de água, eu tenho H ligado diretamente ao O, tá vendo? H diretamente ao O. Eu crio aqui uma polarização um pouco mais acentuada. Criando essa polarização mais acentuada, eu vou ter interações mais fortes entre o polo positivo e o negativo da molécula. Essa interação aqui, ela é mais forte. Então, são interações que acontecem e vai depender da polaridade da molécula. Então, qual é a ordem, né? Qual é a interação mais fraca? Dipolo induzido é a mais fraquinha e acontece em moléculas apolares. Depois, você vai ter a dipolo permanente, são nomes, tá, gente? Permanente. E depois você vai ter a ligação de hidrogênio. Tá? Essa aqui é a ordem das forças. Beleza? Dá o teu print aí. Se gostou, dá o like. Se possível, inscrever no canal, que ajuda muito a gente.
e até um próximo.